Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos cuidar de um tema sensacional. Eu adoro esse tema. As 7 principais condutas que o examinador avalia e analisa em provas discursivas. Eu já estou com alguns colegas que estão entrando comigo aqui. Esse tema ele é ótimo, é fundamental para quem vai fazer prova discursiva ou já fez, mas não tem ainda essa consciência. Então eu peço a vocês que tenham muita atenção em relação às 7 principais condutas que os examinadores avaliam em provas discursivas. Este é o nosso tema da live de hoje. Quem está comigo aqui, firme, eu já gostaria de saber, está conseguindo escutar o que eu estou falando? A minha voz está legal, está chegando bem para vocês? Me deem um retorno aí para eu saber se está tudo ok com o meu áudio, certo? Já antecipo aqui o meu desejo de boa noite a todos vocês, quem está aí comigo, que entrou agora, que está assistindo também, se puderem aí me dizer como é que está tudo com vocês, está tudo tranquilo, tudo bem, vamos que vamos, legal. E é isso, hoje então, valeu Luciano, Eleutério, Marcos, muita gente já aqui comigo e os demais colegas vão entrando. E vou perguntar para vocês inicialmente, o que é que vocês acham aí, para a gente começar o nosso bate-papo, que eu gostaria que fosse muito de bate-papo hoje, o que é que vocês acham que, assim, o que é mais importante para um examinador numa prova discursiva? Eu queria que vocês se colocassem ali na situação agora de quem vai corrigir uma prova discursiva, né? Se fosse você o examinador, né? Se coloque agora no lugar do examinador. O que é que você acredita que você iria tentar captar ali dos candidatos, né? Podem ir participando comigo, porque é uma aula muito interessante essa de hoje. Vocês vão ver que é muito conteúdo, gente, é muita coisa que o examinador espera, né, dos candidatos. Assim, são essas 7 coisas são muito importantes. O Luciano já falou. Demonstrar que domina o conteúdo. Legal, Luciano. Esse é um ponto muito importante. E provavelmente, Luciano, essa questão do conteúdo é uma questão que todo mundo foca nela, né? A hora que a gente fala de prova discursiva, todo mundo, o cara tem que ter o domínio do conteúdo. Realmente tem que ter o domínio do conteúdo forte. Mas não é só isso. E aí é justamente quando você tem essa dimensão de que não é só de conteúdo que se trata, existem outros testes que o examinador faz, que você começa a expandir a tua mente, você começa a entrar num nível de concorrência muito maior, né? Exatamente, Eleutério. Também tem a questão das palavras-chave que é dentro do canal ainda do conteúdo. O Rafael falou a questão da ortografia. Legal vocês estarem participando. O Rafael já mencionou um outro aspecto, que é o aspecto da ortografia. O Jefferson está falando demonstrar que o candidato sabe resolver casos concretos. Legal, Jefferson. Realmente, esse é um dos possíveis testes. Nós vamos falar sobre os principais testes que os examinadores lançam em provas discursivas. E é fundamental, Jefferson, saber quais são esses possíveis testes propostos pelos examinadores em provas discursivas. Quando você tem essa compreensão, você vai para uma prova discursiva com um jogo muito mais forte. Você vai realmente num poder maior, você vai disputando de maneira muito mais assim, poderosa mesmo ali, o cargo que você quer. Eu vou então agora, o que foi que eu fiz? Eu organizei tudo isso com base na minha experiência, né, de examinador de bancas, pelas quais fui contratado, né, já de bancas oficiais. Essa atividade eu já não exerço mais há algum tempo, há bastante tempo, mas já exerci, né, atividade de examinador de bancas oficiais. E
principalmente aqui no Bono Direito, né, onde a gente tem um programa em que a gente lança periodicamente de correção premium individualizada, e ali eu tenho o grande arsenal para que eu possa mapear tudo isso e fazer os testes, lançar esses testes e ver o que é que vem de lá para cá dos participantes dos programas. O Samurai PGE. O Samurai PGE colocou: o candidato tem que saber os fundamentos e não apenas as teses. Maravilha, isso aí lá no teste de conhecimento jurisprudencial. Mas agora eu vou organizar tudo isso, né? Assim, falar de maneira organizada as 7 principais condutas que o examinador analisa em provas discursivas. As 7 principais condutas que o examinador analisa em provas discursivas. Então, qual que é a minha sugestão? Eu quero que vocês anotem isso. Eu quero que vocês que não têm acesso à nossa mentoria, né? Mas agora é gratuito, né? É claro que lá é muito mais completo tudo que a gente fala. Mas aqui, para quem não tá na mentoria e tal, e puxa, tá com uma dificuldade aí financeira e tal, porra, anota, cara. Não perde o que eu vou falar. Não perde o que eu vou falar, que é muito importante o que eu vou falar, certo? Então anota tudo, não perde nada desse conteúdo, que é um conteúdo que vai te ajudar muito. E é de graça, cara, de graça de coração mesmo, para que você consiga ter e dominar toda esta consciência para enfrentar a prova discursiva. E nós vamos ter muitos concursos esse ano, e até o final do ano, inclusive, concursos em que a prova objetiva e discursiva serão no mesmo final de semana. Então aproveitem isso. Primeiro, eu separei, e agora eu vou começar a trabalhar, então, essas condutas que são analisadas pelos examinadores, né? Aquilo que ele espera de você em prova discursiva. Primeiro bloco, dentro dos aspectos formais e estéticos. Anota aí, aspectos formais e estéticos, tá? Beleza, Saulo, você tá na mentoria, mas tá batendo ponto aqui também. É isso, repetição é a mãe da excelência, meu irmão. É a mãe da excelência. Dentro dos aspectos formais e estéticos, então, vamos para a primeira conduta que é avaliada pelo examinador. A conduta número 1, que é avaliada pelo examinador, é a legibilidade da sua letra. E pode parecer bobeira, mas não é. Houve uma evolução nos últimos 5 a 10 anos em relação a este ponto específico. Algumas bancas já estão fazendo constar a legibilidade da letra como critério de pontuação, tá? Na sua prova e na sua questão, na sua prova discursiva. Então, a legibilidade. Walter, isso é muito abstrato. Vamos concretizar a legibilidade, essa questão da legibilidade? Vamos. E aqui, para a gente concretizar a questão da legibilidade da sua letra e a importância que ela vai ter no seu desempenho, na sua pontuação, na sua prova discursiva, eu vou me valer aqui de uma lógica aristotélica do discurso. A lógica aristotélica do discurso que ele construiu é basicamente pautada em três aspectos, que é patos, ethos e logos, né? Há quem fique divagando sobre isso. Eu gosto de falar as coisas de maneira pragmática, como a gente pode assimilar isso melhor. O logos, né, para Aristóteles, é que todo discurso precisa ter lógica, precisa ter razão, racionalidade, certo? Ethos tem a ver com ética, com credibilidade. E patos, né, que pode assumir várias acepções, eu gosto de usar patos como energia, tá? Patos como energia. Por isso que a gente fala simpatos. Eu concordo com a energia daquela pessoa, por isso eu tenho simpatia, simpatos. Antipatos, eu não concordo com aquela energia, por isso aquilo me gera antipatia. E o empatos, que não só concordo com aquela energia, como eu vou e vivo o lugar daquela energia, me coloco no lugar daquela pessoa, por isso que dá origem da palavra empatia. O que é que isso é importante? O que é que isso tem a ver com a legibilidade da letra? O examinador é um ser humano. A partir do momento que ele tem dezenas ou centenas de provas discursivas para corrigir, como ser humano que é, se ele pega uma letra ilegível,
automaticamente o que é que vai acontecer com aquele examinador? Ele vai olhar aquela prova e ele vai sentir, ele vai entrar na esfera do antipatos, da antienergia. Ele vai sentir antipatia pela resposta do candidato, em que pese seja uma resposta com conteúdo jurídico fortíssimo. Mesmo que o conteúdo jurídico seja fortíssimo, mas a letra seja ilegível, ou seja, não haja legibilidade. Então, esta conduta, ela é uma conduta que gerará a antipatia do membro da banca examinadora. Então, essa é a conduta 1, é a legibilidade. Agora aqui, um detalhe. É uma história até que eu tenho para contar e compartilhar com vocês. Muitas vezes, o problema não é em todas as letras, em todas as palavras escritas pelos candidatos. Às vezes o problema está em uma ou duas letras. Semana passada eu recebi de um aluno da nossa mentoria, ele me mandou no particular a letra dele, ele é um semi-promotor, quase foi aprovado, agora bateu na trave, caiu na prova oral de um concurso e ele, como aluno da mentoria, me mandou a prova dele escrita e eu fui avaliar. Eu vi que a letra dele não era uma letra ruim de ler. Apenas 2 ou 3 letras precisavam de um ajuste de caligrafia. Já passei para eles quais eram as letras que prejudicavam a minha leitura enquanto examinador e ele já está trabalhando isso em caligrafia para corrigir. E é isso que tem que ser. Quem quer ser aprovado, cuida de cada deficiência que possui. E tem gente que, curiosamente, intrigantemente também, a única deficiência nem é no conteúdo jurídico, é às vezes na letra, mas é uma questão lateral que prejudica. E o candidato que trabalha com excelência, ele vai tampando todos os buracos, Então a conduta 1, legibilidade, isso dentro de aspectos formais e estéticos. Conduta número 2, organização visual. O examinador gosta de questões, de respostas que tenham uma boa organização visual. Portanto, é óbvio que ele quer que você evite rasurar demais a sua resposta, né? E ele quer que você procure seguir as margens. Porque a prova, ele bate o olho. Quando ele pega, ele vai ter uma primeira impressão. É aquela primeira paquerada que ele dá com a resposta. E a primeira paquerada que ele dá com a resposta tem a ver com essa organização visual que vai gerar nele, que vai despertar no examinador um sentimento de simpatia ou de antipatia pela resposta a priori, tá? Não é determinante, claro, mas a priori. Então aqui a gente está observando que tudo isso acontece numa esfera mental do examinador, quando ele pega a tua resposta. Portanto, é importante estar atento a isso. Então ele olha se tem muitas rasuras e também vai olhar se você está respeitando as margens. A terceira conduta, que é a questão da paragrafação. Aqui a gente já tem um pouco, não só de aspecto formal e estético, mas também de aspecto textual. Aqui a gente já está entrando também no aspecto textual. Porque a paragrafação, anotem isso, quem nunca ouviu falar sobre isso, quem não tem ainda esta consciência, tá? Ela é avaliada em 3 aspectos. A paragrafação ela é avaliada em 3 aspectos. Primeiro, o aspecto da extensão. Segundo, o aspecto da harmonia no conjunto de parágrafos. Terceira, a questão do recuo. Vale a pena falar sobre cada um desses detalhes? Vale a pena sim. O preciosista nunca perde por ser preciosista, né? Vejam bem, o parágrafo ele não é para ser muito extenso. Parágrafos muito longos dão a ideia de que o texto fica prolixo. E aí, a nível de análise do examinador, que tem um detalhe fundamental. Parágrafos longos, eles escondem o conteúdo. Gente, eu vou compartilhar como examinador o seguinte. Quando eu pego uma resposta discursiva, que eu olho e vejo um parágrafo muito extenso, eu tenho muita dificuldade de localizar aqueles pontos de abordagem que eu espero localizar. Então,
A melhor estratégia é construir parágrafos não muito longos, de no máximo 5, 7 linhas em média, e mais, cada parágrafo versando sobre uma ideia central e temática. Aqui é muito importante também que você tenha os parágrafos no contexto geral harmônicos. Se o examinador pega uma prova discursiva e vê um parágrafão de 20 linhas, e um outro de 3, um outro de 15, um outro, o texto não fica com uma harmonia, nem visual e nem a nível de coerência. Muito provavelmente o examinador vai ter dificuldade para identificar os pontos de abordagem. Então tenham realmente atenção a esses 3 aspectos da paragrafação: a extensão, a harmonia e o recuo. Também é muito importante, eu sei que às vezes vocês estão num cenário de tensão forte, cara, dá um recuo, nem que seja de um dedo, mas que fique evidente que você está trabalhando com paragrafação, certo? E não aquele texto que começa no começo da linha, que fica simplesmente um super, que ninguém sabe onde que está começando, onde que não existe parágrafo no texto. Isso para o examinador também é terrível, porque, como eu digo a vocês, o examinador ele gosta de sentir aquele impacto da resposta. E o impacto da resposta ele é construído pelo candidato, quando o candidato sabe dividir as ideias que ele está colocando no texto. Isso ficou claro para vocês? Então isso não é uma bobeira, é uma conduta observada pelos examinadores, sim. Quem sabe manejar bem isso, ganha ponto, dá a chance, dá a bola para o examinador. Tá aqui os meus pontos de abordagem de maneira clara do examinador para o senhor ler, certo? Isso é muito legal. Beleza, saímos da paragrafação e dos seus 3 aspectos, e aí a gente já entra assim fortemente na 4ª conduta, que é a conduta da integração textual. A gente sabe que é uma regra de que o examinador espera ver essa integração textual. Muito obrigado aqui pro colega Leonardo, né? Obrigado, Walter Fera, obrigado, meu irmão. E há também o Rodrigo, já vou respondendo aqui. Algum curso de caligrafia, preciso melhorar minha letra. Olha, Rodrigo, inclusive aqui em casa nós fizemos, né? Recentemente, né? Com inclusive meu filho, que é adulto, eu comprei dois tipos de livros de caligrafia para ele e que funcionaram muito bem. Um com as próprias letras pontilhadas e o outro só com as pautas. Né? Você pode adquirir os dois e acabar trabalhando nessas 2 perspectivas, das letrinhas pontilhadas. Não tem problema, cara, eu estou voltando lá para o jardim da infância. Meu amigo, o importante é o seu salário no final do mês. O importante é a sua estabilidade. O importante é você ser aprovado. Se para isso você tiver que voltar lá no jardim da infância para fazer uma caligrafia, tá maravilhoso, meu irmão. O problema é não passar em concurso. Esse é um problema, e ainda mais tendo um conteúdo forte e não passar por conta de letra. Isso sim é problema, certo? Agora fazer uma caligrafia não desmerece ninguém, você não é menor do que ninguém por causa disso. Tá bom, meu irmão? Então compra os 2 tipos de o pautado e o que tem a letrinha e vai trabalhando. Principalmente observa se há letras que prejudicam a leitura de maneira mais evidente, tá? Isso é muito importante. E é obrigação, se você for fazer algum curso que tenha esse tipo de correção, premium, aí espera-se que as pessoas tenham realmente esse cuidado com você para não ficar te dando só tapinha nas costas, tá bom? Que fale a verdade para você, que essa é uma verdade que é doída, mas ela é necessária e ela vai te empurrar para frente, tá bom? Beleza, aí a gente vem na parte de integração textual, que é a 4ª conduta. Aqui é uma parte de integração textual, a gente tem uma conduta que ele espera que você tenha essa integração intra-parágrafo e entre parágrafos. Né? Então, dentro do parágrafo, o examinador vai observar a construção das orações. E ele vai observar se você está fazendo bom uso dos mecanismos de coesão. Ele vai observar se você está fazendo bom uso dos mecanismos de coesão. Dentro da própria oração e também para fazer a conexão entre o parágrafo anterior e o parágrafo seguinte, tá? Então, os mecanismos de coesão sequencial são muito bem aqui avaliados e analisados pelos examinadores. Aí, além disso,
a gente tem a quinta conduta, que tem a ver com o que o colega falou, que é o uso do vernáculo em duas projeções, a projeção da grafia e a projeção do vocabulário, né? O uso do vernáculo, o examinador vai observar com muita cautela. Por quê? Primeiro, é preciso ter muita atenção com essa questão, não só de escrever as palavras erradas, mas também, que isso é puramente a grafia, mas também o aspecto semântico. Grafia e semântica, grafia e semântica. O examinador vai esperar que você tenha um vocabulário condizente com a carreira que você pretende exercer e pretende ingressar. Então, por favor, temos que evitar marcas de oralidade e marcas de coloquialidade em nossas respostas. Ah, Walter, eu preciso então escrever em latim? Não é isso. Nada de trabalhar também com linguagem rebuscada, tá? É um vocabulário adequado, comum, jurídico, culto, né? Expressando para ele que você domina a língua portuguesa. E claro, nada chulo, nada coloquial na sua resposta. Beleza. Aí agora sim, a sexta conduta que o colega falou, que são os aspectos jurídicos propriamente ditos. E aí dentro dos aspectos jurídicos propriamente ditos, que é essa sexta conduta analisada pelo examinador em provas discursivas, o maior ponto de cuidado que você precisa ter é de se apegar numa ideia retrô de 15 anos atrás ou 20 anos atrás, onde os concursos ainda não estavam tão preocupados assim, ou nada preocupados com a estrutura e a concatenação das ideias. Se você, 15, 20 anos atrás, era assim, você fazia um texto todo bagunçado e jogava lá aquele conteúdo, o examinador ainda conseguia ir te garimpando e te dando uma boa pontuação, né? Não tinha muito essa preocupação. Agora as coisas foram caminhando cada vez para ficarem mais concorridas, né? A concorrência está pesada e a qualidade do texto, ela naturalmente ganhou, o fator textualidade ganhou muita importância, sobretudo nos últimos 5 anos, quando o Sebrasp iniciou a pontuação da nota de conteúdo, contemplando também os aspectos textuais. Isso está cada vez mais presente. Já há concursos aí que 40% da pontuação são concursos ainda isolados, foi atribuída para esses detalhes textuais. Tá? Mas não é uma regra ainda, então fiquemos ainda por enquanto tranquilos em relação a isto. Mas é fundamental que você não prejudique a qualidade do seu conteúdo jurídico com falta de técnica ou falta de textualidade. É importante aliar bom domínio jurídico com um bom domínio jurídico com uma boa textualidade e com uma boa superação dos possíveis testes, porque a conduta 7, que é analisada, a sétima conduta analisada pelos examinadores, é uma conduta que é de superação do cenário de tensão proposto pelo seu examinador. Então aqui agora é um ponto fundamental da nossa aula, é o ponto chave. Agora nós chegamos assim no ápice da aula. Aqui é preciso que vocês entendam que o examinador, ele é um puta de um estrategista que está do lado de cá e ele está fazendo a estratégia dele contra você. Ele quer que você supere algum cenário de tensão que ele pode criar para você. Além, então, dos aspectos jurídicos que você precisa saber, do domínio do conteúdo jurídico, ele quer saber se você vai se desincumbir de um teste que ele criou para você. E aí, dentro disso, nós fazemos a seguinte pergunta a título de reflexão. Quais são os principais cenários de tensão que podem ser propostos ou criados pelas bancas ou pelos examinadores na hipótese de um concurso conduzido por banca própria? Número 1, tensão psicológica. Várias questões, por exemplo, e pouquíssimo tempo para resolver em comparação com o número de questões da prova. Aqui, a banca criou um cenário de tensão psicológica. Um segundo teste que você pode ser
submetido, né, você pode ter que enfrentar é o teste de atenção. Aqui no teste de atenção, o examinador, digamos assim, a estratégia dele é medir o seu nível de atenção em relação àqueles detalhes que foram colocados no enunciado. Aqui eu dou como exemplo uma questão enunciada com tipologia de problema, aquela questão problema, e o examinador coloca dados. E dentro daqueles dados que ele vai colocando, um daqueles dados, eles representam uma armadilha para os candidatos. E eu vou dar como um exemplo relativamente recente, uma narrativa de uma questão-problema em que havia um ponto facultativo, mas somente para o âmbito do poder executivo. Então, neste caso, como ponto facultativo, era específico unicamente para o poder executivo, não tinha qualquer necessidade de se afastar a contagem do prazo naquele dia. Ou seja, o prazo processual do recurso deveria ser contado naquele dia. Por quê? Porque o ponto facultativo era só no poder executivo. 80% dos candidatos que fizeram esta prova não se atentaram a isso e desconsideraram aquele dia na contagem do prazo. A mente deles funcionou meio que como um sofisma, né? Viram a palavra ponto facultativo, aquilo disparou um gatilho mental na cabeça do candidato e ele não conta o prazo nesse dia. Só que o que foi que aconteceu? 80% se ferrou, porque tinha que ter contado aquele dia como um dia a mais do transcurso do prazo, e quem não contou perdeu o prazo processual e saiu fora do concurso, foi eliminado. Então aqui é um teste de atenção que o examinador propôs. O examinador pode então colocar uma tensão psicológica, o examinador pode propor um teste de atenção, o examinador 3 pode propor um teste de concisão. Aqui ele põe vários pontos de abordagem e te dá poucas linhas. E aqui você precisa ter estratégias linguísticas para ser conciso, limpar seu texto na medida certa. Na aula de mentoria do Prodai da última semana, nós tivemos uma aula de aprofundamento só sobre como dominar o poder de concisão. É uma aula fantástica da nossa mentoria. Quarto, um teste de base jurídica. O seu examinador pode elaborar um enunciado versando sobre um aspecto conceitual de determinado tema. Ele quer ali que você mostre a ele que você tem base jurídica. É uma construção de um texto muito provavelmente sem qualquer argumentação e muito mais com exposição. Ele pede que você decline, por exemplo, o conceito de um determinado instituto. Ele quer também que você diga, eventualmente, uma classificação, aponte a natureza jurídica. E aí ele está, então, trabalhando com um teste de base jurídica. Muitos enunciados em provas discursivas são zero polêmica. Ele quer mesmo saber se você sabe, saber se você tem bastante conhecimento sobre aquilo que é simples, que é básico. Então, muitas provas discursivas ainda vêm recheadas de questões contendo testes de base jurídica. Além disso, o examinador pode testar o seu conhecimento sobre o direito positivo, teste de conhecimento sobre o direito positivo, ou seja, há uma questão que vai querer que você saiba e prove que domina o cenário normativo. Eventualmente um dispositivo de uma determinada lei. Mas quando o examinador é muito bom, ele não coloca um dispositivo qualquer daquela lei. Ele coloca porque o teste normativo normalmente é feito versando sobre aquele dispositivo mais, digamos assim, menos intuitivo. É um dispositivo contra-intuitivo, né? Mas que soluciona aquele caso lá que foi criado. Aliás, eu gosto muito de elaborar questões discursivas
fazendo um teste de conhecimento normativo. Como que eu faço isso? Eu elaboro um caso problema, com dados, e o candidato pensa que aquela questão é uma questão que vai ser resolvida à luz de uma doutrina quase que cósmica, né? Isso deve ser de não é de um doutrinador, tá na lei a resposta, só que tá em um dispositivo da lei que pouca gente presta atenção, mas é um dispositivo que resolve o caso. Isso é um puta de um teste, é uma forma que o examinador tem de te colocar num cenário de tensão normativa. Ele quer que você raciocine à luz do direito vigente. Além disso, o examinador também pode fazer um teste de conhecimento jurisprudencial. Neste ponto entra a importância de se conhecer os fundamentos e não apenas a tese. Se o candidato vai lá com a tese, lê o dizer o direito, sabe tudo sobre as teses, mas não conhece os fundamentos, a pontuação será parcial e às vezes é aquela parcial quase que nota zero, porque o examinador propositalmente dá 0,20 para a tese, 0,80 para os fundamentos. E aí você ficou para o próximo concurso e vai ter então que prestar atenção que prova discursiva a coisa muda de figura e os fundamentos são relevantíssimos. Beleza? Ainda há o teste de raciocínio jurídico. No teste de raciocínio jurídico, ele faz um enunciado e pede para que você apresente uma solução jurídica. Muito legal também quando o examinador faz esse teste. Por quê? Porque ele quer que você, de fato, resolva um caso, que resolva aquele problema que ele criou. Então é um teste de raciocínio jurídico, assim é muito legal também esse perfil de enunciado, quando o examinador cria esse perfil de enunciado. E ainda temos o teste que pode mesclar, esse já entra num grau de dificuldade maior, superior, que ele pede que você selecione um conteúdo e apresente também um raciocínio jurídico em cima daquele conteúdo. Muito comum aqui em magistratura federal, questões multidisciplinares. E normalmente qual é aquela questão, aquela disciplina que é coringa? É o direito processual civil. Porque o direito processual civil ele se mistura com ambiental, mistura com tributário, mistura com administrativo, mistura com tudo. E o examinador, quando ele é assim sagaz, ele cria um teste desse para os candidatos. De maneira, meus queridos, que eu poderia resumir aqui os níveis de maldade, né, dos examinadores, né? O nível de maldade baixo, o examinador faz uma questão unitemática e versando sobre apenas um canal de conteúdo, né? E ele ainda dá um roteiro para você. E aqui ele está sendo bonzinho com você. Mas o examinador pode colocar um cenário de tensão médio. Ele coloca um enunciado versando sobre um debate unitemático, também apenas um só ponto, né? Mas ele já põe mais de um canal de conteúdo. Lei e doutrina, doutrina e jurisprudência, lei e jurisprudência. E ele não dá um roteiro tão expresso, né? Ele já começou a transformar a sua vida num inferninho um pouco maior. Terceiro, um nível alto. O examinador já faz uma questão multitemática, né? Multidisciplinar. E aí ele põe mais de um canal de conteúdo ou ele nem dá um roteiro, né? Faz uma questão de enunciado abstrato ou um roteiro implícito. Aí ele está trabalhando realmente para ser covarde com você. E ele pode chegar no mais alto nível da covardia e da dificuldade. Quando o examinador, então, pega e, além de tudo isso, faz uma multitemática, mais de um canal de conteúdo, ele quer ali no espelho, roteiro implícito, ele ainda joga uma tensão psicológica ou um teste de concisão para que você enfrente. Aí ele criou um cenário para poucos candidatos. Aqui é para poucos candidatos conseguem ter esse nível, né, e saber resolver um negócio desse, que é um puta de um teste. E aí, o que é que eu posso finalizar esse nosso encontro de hoje dizendo?
é que se vocês quiserem, né, assim, ter uma chance, né, mais forte de aprovação, fiquem atenados ao que os examinadores esperam de vocês, a esses testes, a essas condutas que eles estão avaliando e que às vezes, assim, muita gente ainda não tem essa consciência, parece que não consegue, assim, observar, fica só naquela ideia, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar 20 horas, eu tenho que estudar, eu não posso mais dormir, eu tenho que bater esse aplicativo e fazer ele quebrar no meu controle de horas, eu tenho que ler 1000 páginas por dia. E às vezes a sua aprovação está nos detalhes, está em conhecer o que o seu examinador quer de você, o que ele espera, nessas coisinhas laterais que você vai garimpando ponto e vai ganhando posição e vai diferenciando a tua prova discursiva. E aí o teu candidato concorrente está lá morrendo, mas não tem consciência, não tem preparação ativa. Eu bato nisso e vou continuar batendo. Quando eu fiz concurso depois de 10 anos, contra ali o pessoal que estava tinindo, isso para mim, a preparação ativa foi que salvou minha vida, porque eu precisava de menos horas para conseguir obter essa preparação ativa e esse resultado. Eu ia muito mais naquela coisa da consciência. Quanto mais eu aumentava a minha consciência, eu percebi que mais o meu estudo rendia, mais a minha preparação ficava uma preparação correta e adequada, mais eu conseguia, com menos tempo, render melhor, porque tudo era qualidade para mim. Eu precisava de qualidade. Eu já não tinha mais, era tempo, porque eu já era procurador, eu tinha que cuidar de um filho sozinho, então meu tempo era pouco. E quando você tem pouco tempo, você se vira nos 30 para aumentar na qualidade, porque é nela que você tem que aumentar. E vale tudo na hora que você vai para a guerra. Tem que amolar o machado em todas as projeções. E hoje eu passei aqui um catálogo para vocês do que é que o examinador espera para vocês amolarem o machado de maneira completa. E aí, eu agora finalizo dizendo que é o seguinte, que é isso que a gente propõe aqui no Bom no Direito. Quando a gente lança, e agora, inclusive, eu vou dizer aqui que quem ficou até comigo, até agora, vai beber água limpa, porque na próxima semana, próxima terça, eu vou fazer uma live que eu vou lançar o nosso curso de correção prêmio individualizada, que é o Academia da Melhor Resposta. E aqui no Bom no Direito é o seguinte, a gente não é, vocês não são número pra gente, não. A gente tem o maior prazer do mundo, tanto é que a gente só lança com poucas vagas mesmo, porque dá trabalho pra cacete corrigir as questões de vocês, né? Os professores já sabem disso. A devolutiva do Bom no Direito é uma devolutiva bem completa, que vai avaliar tudo, cada coisinha desses aspectos, dessas 7 condutas. Aqui a gente trabalha, quando a gente vê uma falha estrutural em uma dessas condutas, a gente aponta, né? Terça-feira eu vou fazer uma live de abertura das inscrições e essas inscrições vão ficar abertas por 48 horas. Então, quem quiser fazer a pré-inscrição para entender como é que funciona essa dinâmica de realmente um curso de correção individualizada que vai te analisar como ser humano, que vai se importar com o teu crescimento, então faz a pré-inscrição, que a gente vai... na terça-feira eu vou fazer uma live exclusiva no YouTube lá, só para quem tem interesse em ser avaliado de verdade, tá? Em ser avaliado de verdade, que é assim, para crescer, para poder pegar uma devolutiva, que é uma verdadeira ficha de autoconhecimento, né? Para ver onde você está errando, realmente o que é que você precisa fazer para melhorar tudo isso, tá bom? Então, é isso que eu teria para dizer. Deixo agora aí, abro espaço para que vocês possam perguntar. Essas são as 7 condutas, principais condutas analisadas pelos examinadores em provas discursivas. Essas 7 condutas, elas constam da nossa folha de avaliação do Bom no Direito, né? E os programas de correção premium individualizado do Bom no Direito contemplam cada uma dessas condutas, né? Nós avaliamos cada uma dessas condutas. Tudo bem, meus queridos amigos? Então, há mesmo um desejo nosso pelo crescimento de vocês. Quem ficou comigo até aqui, se quiser fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Aqui a minha equipe está pedindo até que eu olhe um negócio aqui. Peraí, só um minutinho. Pronto, eu encaminhei aí um link para quem tiver interesse de entrar nesse grupo de pré-inscrição,
para receber as informações quentíssimas sobre o nosso programa de correção prêmio individualizada, que será lançado na próxima terça-feira. No mais, eu agradeço de todo o meu coração pela presença aqui de vocês. Espero que vocês tenham anotado tudo isso que foi falado, todos esses 7 pontos, essas 7 condutas que são analisadas pelos examinadores em provas discursivas e que, portanto, vocês cresçam, vocês adquiram, assimilem essa questão da preparação ativa e da qualidade da preparação de vocês, sobretudo para provas discursivas. Tudo bem, meus queridos amigos? Posso, então, considerar aí como encerrada a nossa aula e tá aí o link para quem quiser fazer parte do nosso grupo de pré-inscrição para o Academia da Melhor Resposta, o nosso programa de correção prêmio individualizada. Forte abraço, fiquemos todos em paz com Deus e até terça-feira, onde eu vou, então, fazer essa live super especial para vocês. Um abração, fiquemos com Deus.